Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com, esse e-mail aparece na sua tela, indicando convidados, temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico, porque, como sempre digo, este é o foco central deste programa. O meu convidado de hoje, com muita satisfação, professor Sandro Meiners, delegado Sandro Meiners, delegado e professor do curso de Direito da UFN há tantos anos já, né, professor? Seja bem-vindo. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui para conversar sobre as temáticas da nossa área, sejam da área da segurança, da área da polícia e principalmente do direito penal. Professor, quantos anos já na docência e no direito penal especialmente? Bom, eu comecei na docência em 1997, né, na Universidade Federal de Santa Maria, na disciplina de direito penal. Fui seu aluno na oportunidade. E desde então venho me dedicando a essa área que me é muito cara, é uma área que eu gosto muito, sou apaixonado pelo direito penal, né? Então tenho mais tempo de magistério do que como delegado de polícia, né? Sim. E isso é uma satisfação muito grande porque há a necessidade da gente criar um pensamento, né? Não um pensamento, vamos dizer assim, belicista, punitivista, mas um pensamento crítico da área dos alunos do direito penal, para que nós tenhamos profissionais não só focados no sentido de aplicação da lei ou de achar brechas na lei, no trabalho cotidiano do dia a dia, seja do advogado, seja do promotor, do delegado, do juiz, enfim, mas para que a gente pense criticamente o direito penal na medida em que a gente pode mudar o direito penal para um direito penal que seja mais, vamos dizer assim, mais justo. O direito penal hoje ele não é justo, né? Ele é calcado num Código Penal defasado, muito defasado. Sim. E as inúmeras tentativas legislativas de customizar, ou seja, de alterar o nosso Código Penal, elas são sempre levadas por motivos específicos, casuísticos, que fazem com que não haja uma sistemática adequada na hora da criação das novas leis. E aí se acabe por ferir a sistemática, por quebrar o princípio da proporcionalidade, por não proteger adequadamente os bens jurídicos. Enfim, nós precisamos de um direito penal mais funcional, um direito penal que tem que evoluir, né? Ele tem que ter uma finalidade mais específica para a sociedade. Mas tu vê alguma mudança nesses 20 anos aí de profissão em relação ao direito penal? Legislativa quase não, porque o código é de 41, né, como tu mesmo dissesse. Não, na verdade, o que nós temos feito rotineiramente, frequentemente, conforme os momentos que nós vivemos no Brasil, há um contexto sociopolítico, econômico, histórico, que faz com que, em alguns momentos, o Congresso produza determinadas leis, né? Haja algumas ondas mais punitivistas, alguns momentos fazem com que surjam leis que aumentem a pena, e isso aí é uma demagogia, né? Aquela onda de o aumento da pena vai amedrontar o criminoso, o direito penal tem que ser mais efetivo. Ele não vai ser efetivo punindo as pessoas, não vai ser efetivo colocando as pessoas na prisão. Hoje, um país que quer um direito penal que seja eficiente, eficaz e que possa ressocializar, a palavra que não existe no Brasil, né? Só nos livros, né? Na prática ela não existe. Ele precisa passar por um sistema de cumprimento de penas que não precisa ser necessariamente prisional. Nós trabalhamos com a pena de prisão desde, sei lá, século XVII, século XVIII, e desde então não inovamos, não inventamos nada melhor que isso. E toda vez que a gente criar uma pena que seja alternativa, uma pena que seja apenas restritiva de algum direito, muitas vezes ela é mais eficiente, ela é mais pedagógica e ela cria uma, vamos dizer assim, uma possibilidade ressocializadora de reinserção social. No Brasil, nós temos um problema que é social, ou seja, o indivíduo que compõe a massa carcerária, o perfil do homem da massa carcerária, é alguém alijado do processo de socialização. Portanto, eu não consigo ressocializar quem não foi socializado. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, o aspecto educacional. O povo não é educado. Nosso povo é mal educado. Não tem limites, não tem respeito, não respeita as pessoas, então, consequentemente, não respeita a legislação e não vai se deixar intimidar por um aumento de pena. Não vai demover ele de uma prática criminosa se assim ele desejar fazer. Então, nós temos que pegar uns modelos mais adequados. Vamos pegar o exemplo da Holanda. A Holanda tem uma redução de, sei lá, hoje cerca de 45% da sua população carcerária, não aumentando as penas, pelo contrário, criando um sistema prisional acolhedor, aberto, né, em que o sujeito vai preso, mas não sofre na prisão, né? E aqui no Brasil se criou uma ideia que a pessoa tem que ser presa para sofrer.
É o mal pelo mal, né? O mal do crime pelo mal da pena. Aquela ideia retribucionista que nós já ultrapassamos dogmaticamente há muito tempo, os países já ultrapassaram, mas o Brasil, sempre na contramão da história, sempre com um atraso enorme, né? Um descompasso muito grande com o que se pensa o direito penal mundo afora, acaba provocando essas questões. Claro. Qual é a realidade do direito penal aqui na região? Tu é delegado de polícia regional. Claro que tem funções de gestão administrativa aí que tu desempenhas, mas também tem de políticas de enfrentamento da criminalidade, etc. Como é que vocês estão vendo a região aí no momento? Bom, hoje eu acho que a gente consegue, Cristiano, uma coisa muito interessante assim, a gente consegue ter um certo controle da criminalidade. E conforme a polícia vai agindo, conforme a gente vai pensando a forma de atuação da polícia, estou falando no aspecto mais repressivo, que é o que tange a minha atividade profissional, né? Nós conseguimos manter indicadores sob controle, nós conseguimos reduzir determinados indicadores a partir do trabalho de inteligência e uso de ferramentas tecnológicas, né? A polícia evoluiu muito nesse aspecto e, ao evoluir, ela consegue dar respostas mais qualificadas a uma criminalidade que também se qualificou nos últimos tempos, né? Nós tivemos em Santa Maria, por exemplo, a chegada das facções criminosas. Isso aconteceu há, sei lá, 5 ou 6 anos atrás e trouxe uma realidade diversa da nossa realidade local, porque trouxe o aumento dos homicídios, o incremento do tráfico de drogas, o aumento do roubo, que é um crime que acaba sendo utilizado para financiamento da atividade do tráfico ou outras práticas delitivas. O criminoso hoje vem para Santa Maria com a finalidade de se estabelecer aqui. A primeira coisa que ele faz, ele tem que conseguir dinheiro. A missão dele, então, é roubar. Ele rouba com informações privilegiadas, ele rouba estabelecimentos comerciais, ele rouba pessoas que têm posses, para que possa usar esse dinheiro no investimento da compra de armas, no investimento da compra de drogas e aí criar, né, vamos dizer assim, uma rede de circulação ilícita, né, negra, né, da criminalidade. É interessante que há uma transformação no quadro regional de uns anos para cá, então, Sandro. Com certeza. É importante falar sobre isso. Muito importante isso. Nós saímos em 2010, 2011 de um número de 1 homicídio mês para 5 ou mais de 5 homicídios por mês. Na época nós tínhamos lá 2 tentativas ou 3 por mês. Hoje nós chegamos a ter 15, 16, 18, até 20 tentativas de homicídio num mês. Então nós chegamos a ter alguns meses que nós tínhamos quase um crime contra a vida por dia, porque a tentativa é uma ação mal sucedida do indivíduo que por um motivo alheio à vontade dele, fez com que ele não conseguisse lograr êxito no seu desiderato. Portanto, esta é a questão, né? Não basta se preocupar só com o crime consumado, o crime tentado também assusta, porque normalmente ele é o triplo do número de crimes consumados. Né? Agora, veja bem, Cristiano, na medida em que a gente consegue se antecipar alguns passos que a criminalidade organizada dá. Na medida em que a gente consegue, por exemplo, interceptar armas e drogas que estão chegando na cidade, na medida em que nós identificamos as pessoas que trabalham nas facções criminosas ou que chefiam determinadas ações, nós conseguimos reduzir alguns indicadores, nós conseguimos evitar ações de roubo, nós conseguimos nos antecipar essa questão. E aí muito importante a gente às vezes não consegue responsabilizar o sujeito pelo que ele pretendia fazer, porque ficou lá no plano apenas da preparação ou da cogitação da prática delitiva, mas nós conseguimos, por exemplo, prendê-lo com armas, com carros clonados, que é uma tônica hoje, né, dos roubos, né? O indivíduo que vai roubar, ele vai com um carro clonado, ele não vai mais com um carro que possa ser identificado. E localizando ele com isso, nós já conseguimos criar uma responsabilidade para ele sobre algum delito e impedimos, o que é mais importante, a ação delitiva. Não que ele não vai fazer outras, óbvio, né? A gente sabe que o sistema prisional é passageiro. O indivíduo entra no sistema prisional, a lei preconiza isso e é o correto, né? Ele vai ficar ali alguns dias, então logo por alguma razão legal ou até por decisão judicial, por superlotação carcerária, ele volta às ruas e infelizmente vai voltar a fazer o que ele já fazia antes. Né? E essa transformação ao que se deve, na tua concepção? Ao aumento da populacional da cidade, a complexização do fenômeno social? Que causa, assim, tu apontaria para que isso tenha se transformado tanto assim, nos últimos 6, 7 anos, como fizesse referência? Santa Maria eu acho que 3 fatores são cruciais para isso. Primeiro que Santa Maria acabou sendo um mercado consumidor de drogas muito grande. Isso atraiu para cá um tipo de criminoso diferente do que nós tínhamos aqui. Além desse fator, nós temos uma posição geográfica privilegiada no mapa do estado do Rio Grande do Sul. Então, se eu logisticamente quero distribuir determinado tipo de produto no Rio Grande do Sul, eu tenho que ter uma posição privilegiada para isso, né? Que me torne próximo de quase tudo. E aí, Santa Maria
privilegiadamente tem essa posição, atrai para cá, pode atrair para cá muitas vezes empresas, mas também atrai a empresa do crime, porque ela visualiza aqui um potencial de crescimento muito grande. Sim. Um outro fator que é importante é que Santa Maria teve um crescimento desordenado. Nós temos aqui, historicamente, invasões que foram acontecendo por um aporte muito grande de pessoas que vieram para Santa Maria com a expectativa de uma busca de uma vida melhor. Pessoas sem qualificação profissional, sem estudo, sem preparação, sem conhecimento técnico-científico, sequer profissional de determinada área. Esse indivíduo chega aqui e ele não encontra mercado de trabalho, porque Santa Maria não é não tem um potencial econômico para absorver essa população. E também não se preocupa em preparar essa população para alguma atividade. O que acontece? Eles vão para o entorno da cidade, vão para essas invasões, que paulatinamente o município acaba regularizando, né? Acaba colocando lá a iluminação pública, acaba colocando o nome de rua, acaba dando uma posse precária, né? Viabilizando uma posse precária do local invadido. E essas pessoas vão ficando lá marginalizadas, porque elas ficam alijadas do processo, vamos dizer assim, de mobilidade urbana, porque o ônibus não passa lá, o transporte coletivo. Elas ficam alijadas da possibilidade das políticas públicas, que também não vão até lá para acolher essas pessoas. E na medida em que aquela população está ali, ela fica à mercê da criminalidade organizada. É bom ir lá e cooptar essas pessoas para práticas criminosas. O tráfico de drogas dá um retorno econômico muito rápido para essas pessoas. Claro. Então, elas facilmente são, vamos dizer assim, massa de manobra que possa ser inserida no contexto da criminalidade. Esse é um tema tão interessante que o tempo acaba passando e a gente nem percebe, Sandro. Exatamente. Precisamos fazer um intervalo super rápido, coisa de 30 segundos a gente já retorna, pode ser? Perfeito. Então, como disse, é super rápido, 30 segundos, já retornamos, não saia daí, por favor. A Universidade Franciscana traz sua experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância. Ofertamos cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia, além de cursos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Logística, Negócios Imobiliários e Marketing. Os professores são mestres e doutores e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC. Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular, em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da Rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade. Retornamos com o tema É Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com e indique seus convidados de preferência, indique temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico, porque, como sempre digo, este é o foco central deste programa. É com muita satisfação que apresento o meu convidado de hoje, reapresento, né, professor? Professor Sandro Meiners, delegado de Polícia Regional, professor do curso de Direito da UFN. Há quantos anos já, professor? Estou aqui desde 2005, né? São 14 anos já labutando na UFN. Acho que nós entramos mais ou menos juntos aqui na UFN. Né? Então, eu gosto muito dessa atividade e eu digo que para mim ela é terápica. Eu ia te perguntar isso, o que a academia, assim, o que a universidade contribui para o teu trabalho como delegado, principalmente? Dois fatores. Primeiro, porque obriga a gente a frequentemente estar se atualizando. Eu acho que o profissional não pode parar. E a polícia ela é muito absorvente, né? Eu tenho uma demanda de trabalho muito grande. Se eu não tiver uma obrigação assim, eu crio, vamos dizer assim, algumas rotinas em que eu sou obrigado a pesquisar, eu sou obrigado a ler, eu sou obrigado a me atualizar constantemente. Isso é importante. E o segundo, que para mim, eu venho para aula às vezes com a cabeça quente, os problemas do dia a dia, tem alguns períodos do ano que são bastante críticos para a gente. Eu dou 10 minutos de aula, Cristiano, eu esqueci o meu dia a dia. Né? Essa sinergia, né? O aprendizado, o ensinamento com os alunos do cotidiano, isso traz, vamos dizer assim, muita gratidão, muita alegria, né? É importante isso, né? A gente se sente vivo, se sente feliz em contribuir com isso. Vou aproveitar o ensejo da tua observação para te dizer que esse ano o curso de Direito aqui da UFN completa 20 anos. Nós estamos programando uma série de eventos
E, obviamente, destacando a área do direito penal, que é uma área tão importante para esse curso, né? Uma área que nós tivemos a oportunidade, de uns anos para cá, de dar uma reoxigenada, né? E como foi bom, né, Sandro? Como aquilo engrandeceu ainda mais o curso. Importantíssimo. Eu acho que uma das coisas que eu mais queria sempre era trabalhar a teoria do crime com bastante profundidade, né? E essa nossa mudança curricular, ela permite que a gente possa fazer isso com muita tranquilidade, com muita calma, com muito aprofundamento, utilizar bibliografias que antes nós não utilizávamos, trazer para o aluno um pouco da visão do que acontece em Portugal, na Espanha, na Itália, na Alemanha, enfim, ele consegue ter uma visão hoje do que acontece no direito penal fora do Brasil. O aluno acaba sendo muito focado nos manuais, no dia a dia, e a gente precisa fomentar a leitura, o desenvolvimento da pesquisa, para que os alunos consigam se abstrair um pouco desse universo, que é muito pequeno, né? Nós precisamos pensar o direito penal de uma forma diferente. Se nós quisermos mudar o direito penal, precisamos pensar assim. Eu não poderia deixar de aproveitar a tua presença aqui para tratar de dois assuntos que eu acho que estão efervescendo no Brasil hoje, que é o projeto de lei anticrime, capitaneado pelo Ministro da Justiça, e esse decreto de posse e porte de armas. Vou te perguntar primeiro sobre o projeto de lei anticrime. Como é que tu está vendo isso, assim? Ele está sendo muito criticado, né? Inclusive por um número considerável de penalistas, pessoas da tua área, e que falam, né? Estão escrevendo e estão falando bastante sobre isso. Qual é a tua ideia sobre esse projeto? Eu acho que é muito simplista achar que um problema complexo se resolve com uma solução, vamos dizer assim, pequena, né? Estamos fazendo algumas alterações, propondo algumas alterações. Essas alterações, a meu juízo, elas têm alguns pontos benéficos, tem outros pontos que efetivamente vão criar mais problema. Extensão da legítima defesa ou das excludentes de ilicitude para o agente do Estado, para o agente de segurança pública, eu acho temerário, isso é muito perigoso. Tu pode estar criando uma autorização para a prática de determinados crimes, principalmente até para matar. Em algumas situações, a gente não pode pensar a questão do problema da violência, vamos dizer assim, focada em alguns locais. Nós temos uma realidade aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, o Nordeste, outros locais são realidades totalmente distintas, com uma polícia distinta, que vive numa condição distinta. Portanto, é um cenário diferente que pode proporcionar uma série de problemas. Então, eu acho que esse pacote anticrime, né, ele é um arremedo já do pacote anterior que havia sido fomentado. Eu acho que ele está carente de medidas mais efetivas. Nós temos que mudar, nós temos que pensar, acho que nós temos que passar para um novo Código Penal, né? Nós estamos ainda na era da teoria finalista da ação lá no Código Penal, nós temos que passar para a teoria funcionalista do direito penal, lá, copiando o Roxin, pensando num direito penal mais funcional, tirando as contravenções penais que não interessam mais ao direito penal. O direito penal está trabalhando muito com quinquilharias, com ninharias, com os pequenos delitos, e acaba dando pouco espaço para os delitos de grande magnitude. A Lava Jato é uma exceção no universo, né, do judiciário brasileiro, e ela é focada ainda em algumas questões muito específicas, né? Corrupção, políticos, mas ainda assim nós não poderíamos pensar numa questão pontual, nós teríamos que aprimorar as ferramentas para as instituições focarem no Brasil todo. A gente sabe que essa questão da corrupção, ela está entranhada em todas as esferas de poder, né? Há muitas caixas de Pandora para serem abertas ainda, né? Nós estamos focados especificamente nessa questão, estamos chegando aí a responsabilidade lá dos governadores do Rio de Janeiro, mas tem que avançar mais, né? Quer dizer, onde existem pessoas com mais iniciativa, ou mais ousadas, ou mais interessadas na aplicação da lei ou na investigação, as coisas acontecem. Onde não tem, vamos dizer assim, essa mesma vontade, esse mesmo desejo, ou estão já numa zona de conforto, isso não acontece. Então, eu acho que esse pacote anticrime, ele precisa ser debatido com calma. Não é assim que nós vamos resolver essa questão problemática. Ele altera uma série de dispositivos do Código Penal, do Código de Processo Penal, da lei dos crimes hediondos. Eu tenho um pouco de, uma posição pessoal minha, eu tenho um pouco de temor dessa questão, por exemplo, do início antecipado do cumprimento de uma pena. Essa é uma das uma execução provisória. Eu já acho temerário, depois do 2º grau de jurisdição, da forma como preconiza a nossa Constituição. Porque a nossa Constituição é expressa no sentido do trânsito em julgado. Bom, na medida em que exige o trânsito em julgado, e o trânsito em julgado só se dá, e a gente sabe, né, quando se discutir exaustivamente, inclusive na Suprema Corte, alguma questão, aí nós podemos dizer que transitou efetivamente em julgado. E aí nós poderíamos dizer que efetivamente aquela é a pena aplicada e ninguém vai cumprir uma pena desnecessariamente, abusivamente.
nesse sentido. E outra questão é, eu sei que nós precisamos dar resposta para os crimes contra a vida. Eu sei que nós precisamos, por exemplo, os homicidas precisam ser tratados de uma maneira diferente pela gravidade, porque lesam o bem jurídico mais relevante da sociedade, que é a vida. Mas não é fazendo com que depois de um julgamento em que há uma sentença condenatória, ele já possa começar a cumprir a pena se ele tem direito a um recurso, a uma apelação. Isso é da história do judiciário brasileiro. Então, e a gente sabe, para quem eu já tive a oportunidade, o privilégio de fazer o Tribunal do Júri, de ser advogado de defesa no Tribunal do Júri. Eu sei o quão difícil é isso e eu sei, muitas vezes, o que leva o jurado a decidir, seja para absolver, seja para condenar. Ali seria prisão em condenação de primeira instância. De primeira instância. Registros. De primeira instância. Não de segunda, que já, em tese, já estaria ferindo o texto constitucional. Exatamente. Então, essas medidas elas são temerárias porque elas não são pensadas adequadamente. Isso não é correto agir dessa maneira. O que nós precisamos? Nós precisamos de um processo penal mais célere. Aí sim, menos burocrático. Nós temos o processo penal, nós temos o processo civil e eles são tão distantes um do outro, né? Inclusive na nomenclatura dos seus recursos, inclusive de uma série de fatores. Nós tínhamos, não que eu quero dizer que o processo penal tem que ser igual ao processo civil. Não, eu acho que eles têm as suas nuances e as suas diferenças. Mas nós temos que criar uma aproximação e nós temos que criar um processo penal que dê respostas mais plausíveis à sociedade. O que é a resposta plausível? Não é a condenação, mas uma resposta rápida. Porque nós ficamos levando os processos, e aí a questão, infelizmente, a nossa legislação permite, que é aquela atividade protelatória, procrastinatória que as defesas costumam fazer para prescrever o crime, para arrefecer aquele clamor público que existe na sociedade, os ânimos, para gerar o esquecimento do fato, já que trabalha com um brasileiro que tem uma memória muito curta, né? Ele esquece muito rapidamente o fato. Esse tipo de projeto ele vem como reação a esse estado de coisas. Mas o Estado não pode agir reativamente. O Estado tem que pensar e tem que ser proativo. Né? Quando é reativo, é porque o problema está ali, não se consegue resolver, e aí se criam soluções mirabolantes, né? Que são ideias simplistas para problemas complexos. Eu sempre digo, não existe uma solução simples para um problema complexo. E se quer cortar a cabeça de tudo que é jeito, de condenações sumarizadas, é complicado. Mas, Cristiano, nós temos isso é histórico no Brasil, principalmente desde a Constituição de 88, que a gente pode fazer uma análise que é mais visível para o nosso telespectador, né? A lei dos crimes hediondos, as inúmeras alterações que foram produzidas paulatinamente na lei dos crimes hediondos. E assim, sucessivamente, as leis foram sendo criadas para atender o apelo da população, o clamor público. Aquilo que o nosso ministro, infelizmente, falou há pouco tempo atrás, de que o judiciário tem que ouvir a voz das ruas, Barroso falou isso, na medida em que o judiciário está ouvindo a voz das ruas, ele está esquecendo tudo que nós estudamos na academia, ele está preocupado em atender o clamor público. E ninguém pode atender, nem a polícia tem que trabalhar com o clamor público, que dirá o nosso Supremo Tribunal Federal. Foi uma frase teoricamente feliz essa. Nós estamos passando um problema sério no nosso Supremo Tribunal Federal, né? Nós temos lá ministros que ouvem as ruas, temos outros lá que rasgam a Constituição, rasgam as leis, e tem outros que legislam em causa ou interesses próprios, escusos, sei lá o que mais a gente está vendo. Né? Sandro, temos 1 minuto apenas para sintetizar a tua percepção sobre esse decreto de posse e porte de armas. E o que tu tem a dizer sobre isso? Como delegado de polícia, queria te ouvir agora. Eu acho que foi um infeliz decreto, por 3 fatores. Primeiro, né, ampliou muito, de uma forma, um leque muito grande para as armas que são de uso permitido. Isso é preocupante. Ampliou a possibilidade de aquisição de uma quantidade de munição absurda. Uma pessoa pode comprar até 5.000 munições por ano. Cristiano, eu sou policial, eu treino rotineiramente e eu não efetuo 5.000 disparos por ano. Talvez eu efetue 1.000 disparos. Eu sou um policial que preciso estar, vamos dizer assim, sempre preparado para uma questão de confronto, caso isso aconteça. E outra questão é o efeito retroativo que esse decreto vai trazer. Independentemente do que vai acontecer com o decreto daqui a pouco, vai ser inconstitucional, provavelmente, ou o próprio Congresso vai mexer nisso, mas o que eu quero dizer é que ele já produziu reflexos. Ou seja, a retroação benéfica da lei, ela é compulsória, ela é uma garantia fundamental esculpida no artigo 5º da Constituição. Ela vai acontecer e ela vai beneficiar apenas o mau cidadão. Então, nós temos que parar com essa ideia de que, na ideia de atender, e o nosso presidente está muito preocupado com isso, de atender alguns apelos de campanha, algumas bandeiras que ele levantou, e aí ninguém está pensando nos reflexos que essas medidas podem ter.
No contexto criminalidade, isso vai fazer com que pessoas, por exemplo, que estejam respondendo a processo por terem armas de uso proibido, uso restrito, tenham revisto essa questão e aí a arma passa a ser de uso permitido, a pena máxima é 4 anos, e aí, obviamente, se condenado for, já pode ter uma pena substitutiva, já muda o regime. Se foi uma posse dessa arma de uso restrito, ela foi apanhada num domicílio, a pena já de 1 a 3 anos, dependendo da condição, o sujeito já tem até uma suspensão condicional do processo. Sandro, eu queria agradecer profundamente a tua presença. Vejo que o tempo realmente é curto, a gente tinha tantas outras coisas para falar. Curto demais. Mas fica já o convite para outras oportunidades. Tenho certeza que o nosso telespectador também assim deseja. Com certeza, estou sempre à disposição e é um prazer falar contigo e falar com o teu ouvinte aqui. Nós que agradecemos. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!